Bem, pessoal, vamos fazer o seguinte, antes de avançar para os outros parâmetros, vamos fazer um fechamento desses dois juntos e dois exemplos, tá? Aí a gente assenta primeiro esses dois conceitos, esses dois parâmetros A e B, e depois a gente avança para os próximos, tá? E vão ser parâmetros que vão mexer ali dentro do parênteses da função, né? Seno de x vai ser seno de coisas diferentes. Deixa para depois. Então vamos lá. A gente viu que a função seno ou cosseno, na forma fundamental, varia de menos 1 a 1. Vamos pegar a função seno mesmo. Tudo que eu falar aqui para ela vale pro cosseno também, tá? Então ela varia a princípio ali com o seu domínio real, varia numa imagem, tá bom, gente? Imagem, então foi o tema das mudanças, de menos 1 até 1, tá? Ela vai de menos 1 até 1. Essa é a imagem. Então, a gente olha para os dois parâmetros. Vamos supor, né, que então a função seja assim, a mais b f de x. Respeitando a ordem das operações, a gente olha primeiro para a mudança que o b causa, tá? Então vamos olhar para quando a gente tiver as duas assim, a gente olha primeiro para bf de x, tá? Então essa nova função f de x tem uma nova imagem. Essa imagem vai de menos 1 até 1 com o efeito do b, né? Então fica menos 1 vezes o módulo de b. Esse módulo, pessoal, muitas vezes ele não vai fazer diferença, porque muitos exercícios, vocês vão perceber, já fixam esses parâmetros como números positivos, tá? Mas o Enem já aprontou duas questões que é muito importante considerar ali como módulo de b, tá? Então eu vou ensinar direitinho, né? Vou ensinar com esse módulo aí, por mais que o módulo assuste um pouco os alunos, às vezes, espero que você não. Essa é a ideia correta, tá? Então agora a função ficou com essa imagem. Aí depois a gente chega nesse último parâmetrozinho, né? O parâmetro a. Então a função fica a mais b f de x, tipo a mais b seno de x. E aí, como é que vai ser a imagem então, né? A imagem estava assim, de menos módulo de b até módulo de b, tá? Até módulo de b. Quando o a entra, lembra que o a ele soma, né, na imagem, porque o gráfico sobe ou desce, né? Então, aqui vai ficar menos módulo de b mais a. Tá? Só vou escrever o a aqui, né? Mas seria a mesma coisa. Menos módulo de b mais a. E aqui vai ficar módulo de b mais a. Então, é assim que fica a imagem finalmente, quando a gente mistura os dois parâmetros. Entendeu? E o gráfico, por sua vez, vou fazer aqui um gráficozinho, também esboço, tá? Vai ficar algo desse tipo aqui. Lógico que eu estou fazendo um exemplo totalmente descompromissado, né? Se ficasse assim, esse valor aqui corresponderia ao A, tá? Esse valor corresponderia ao A.
E essa distância aqui corresponderia ao tamanho do B, tá bom? Que é a mesma dessa distância aqui, tá? É claro que a gente poderia considerar, por exemplo, o A negativo, né? É uma função seno, né? Estou pensando numa função seno. Com o A negativo, aí ela poderia fazer, que horror, um movimento assim, né? Eu estou desenhando só de 0 a 2π, mas esse gráfico continuaria, né? Onde aqui seria o A, portanto, né? Esse tamanho seria o B, tamanho de B, módulo de B, que é o mesmo que aqui, tá? Enfim, tem várias possibilidades, né? Poderia ser, inclusive, que o A fosse positivo, né? A função seno original assim. O A positivo leva ela para cima, só que o B negativo. Aí a curva não seria assim. Ela não oscilaria dessa forma em torno de A. Ela oscilaria dessa forma em torno de A, né? Que é o efeito do B negativo, tá? Por exemplo, aqui vamos supor que o A fosse 4 e o B fosse menos 1, né? Então a função ficaria assim, 4 menos seno de x ou menos seno de x mais 4. Então aqui seria 4, né? Aqui seria menos, menos 1 era o mínimo, né? Agora o menos 1 não é mais o mínimo, ele subiu. Então é 3. Né? E aqui seria 5. Observem que a imagem vai de menos módulo de B, ou seja, menos 1 mais 4, que é 3, até módulo de B, que é 1. Tá? O B aqui é menos 1, né? Módulo de B, que é 1, mais 4, que é 5. E assim por diante. Você pode ir pensando em vários exemplos, tá? Mas é essa mudança na imagem. Bom, vamos fazer um exemplo. Vamos imaginar aí a função f de x igual a 2 menos 3 cosseno de x. Como é que... Vamos imaginar duas perguntas, a imagem e o esboço do gráfico. Bom, vamos pensar na imagem. Você pode fazer assim. Cosseno vai de menos 1 a 1. Né? E multiplicou por menos 3. Lembra? Faz a multiplicação primeiro. Você multiplica por 3, tá? Porque é o módulo do B. Então fica de menos 3 a 3. Esse é o efeito do parâmetro B, multiplicativo. E depois a gente soma A. Soma A, ele sendo positivo vai aumentar cada um dos extremos e ele sendo negativo vai diminuir. Então, menos 3 mais 2, menos 1. E 3 mais 2, 5. Tá? Então, olha que legal. Quem que está no meio de menos 1 e 5? Só como observação. Bom, no meio de menos 1 e 5, é só fazer a média. Menos 1 mais 5, 4. Por 2, 2. Olha lá, o 2, que é o Azinho, né? Eu mostrei para vocês que era a imagem média. E qual que é a amplitude? Bom, a amplitude é essa distância, do 2 até o 5 ou do 2 até o menos 1. Essa distância é 3, né? A distância é 3, só que o B é menos 3, tá? Mas a distância, que é a amplitude, é 3 positivo. É o módulo de B. Ok? E o Bzinho é menos 3.
O módulo de B é a amplitude. Então, sabendo disso tudo que eu falei, fica fácil esboçar o gráfico, né? Quem que vai estar no meio? Bom, no meio, vou fazer aqui, fora de escala, tá, pessoal? É o 2, né? Altura 2. Aí eu tenho que... Deixa eu só melhorar um pouquinho. Só um tique. Aí. Então, vamos supor, fazer tudo em amarelo aqui do gráfico. Vamos supor que aqui é o 2, né? Que é a nova imagem média. Do 2 a gente vai ter que subir até o 5, né? E vai ter que descer também. Eu girei um pouquinho, né? Vai ter que descer até o menos 1, tá? Então a imagem já está limitada aí, ó, de menos 1 a 5. Só que cuidado, essa é uma função cosseno, tá? Lembrem-se que a função cosseno é essa, tá? É que ela foi sofrendo alterações, né? Então quando eu multipliquei, deixa eu de novo caprichar mais aqui. Então ela é assim, né? De menos 1 a 1. Quando eu multipliquei por 3, né? Na verdade, por menos 3, ela fez isso, né? Ó. Vou só desenhar aqui como se fosse por 3 primeiro, né? E ela estica, né? Ó, tá muito ruim, mas algo assim. Por menos 3, ela vem de baixo. Ela inverte. Então, quando o número é negativo, é bem difícil fazer isso. Ele inverte e dilata, né? E depois tem que subir 2 unidades, que então aqui estava menos 3, né? E aqui estava 3. Quando eu subo 2 unidades, vira menos 1 e 5. Bom, então, finalmente, eu fiz um gráfico difícil aqui com vocês, peço desculpas, no sentido de que talvez não seja o melhor exemplo inicial, mas pensem um pouquinho que vocês vão entender, tirem dúvidas. Ele seria, então, algo assim, né? Vamos lá, a função ia ficar variando aqui. Aqui seria aqui é o zero, né? E aqui onde termina um ciclo, né? Ciclo trigonométrico, seria o 2π. Tá legal? Então, seria esse gráfico aí, um gráfico complicadinho de se construir, né? Ok? Menos 1 a 5, 0 a 2π e continua assim eternamente. Entendeu por que inverteu a função cosseno, né? Porque se fosse 2 mais, né, se fosse 2 mais 3 cosseno de x, a função ia fazer isso. Né? A função ia fazer isso. Tá? Mas como é menos 2, ela inverte. Como é menos 3, tá? Perdão. Ela inverte. Beleza? Então esse foi um exemplo. E eu vou fazer mais um exemplo. Tá? Nesse aqui a brincadeira é a seguinte. O autor da questão te dá uma função f de x que é do tipo a mais b seno de x. E ele diz que a e b são números reais não negativos. Tá? Números reais não negativos. Vamos pôr números reais positivos, vai? Números reais positivos. Não pode ser zero também. E ele conta que o valor máximo dessa função f é 12.
Então, o y máximo que ela atinge lá no gráfico é 12, e o valor mínimo que essa função f atinge é 7. Aí ele pede para você determinar A e B. Tá? Então, pessoal, você não pode perder de vista o seguinte. Quando a gente coloca esses parâmetros, A e B, eles alteram a imagem da função f. Tá? Mas se a gente analisar só o seno de x aqui, essa funçãozinha, essa partezinha continua variando de menos 1 a 1. Tá? E aí tem um raciocínio que ajuda muito em questões até muito mais simples do que essa. Quando a gente quer mexer com extremos da função, a gente tem que olhar para os extremos da parte variável da função. Já que o a e o b são constantes, tá? Esses não mudam. Então a gente pensa assim, bom, se queremos o máximo e o mínimo da função, a gente precisa trabalhar com o máximo e o mínimo do seno. Tá? Então a gente vai lá e faz seno 1, né? E faz seno menos 1. Seria como jogar, por exemplo, no lugar de x, π por 2, né? Ou aqui, 3π por 2. Tá? Só para ilustrar. Aí o que acontece? Quando eu jogo 1, a função fica... Quando eu troco o seno por 1, né? Como se eu tivesse jogado aqui π por 2 no x, a função fica a mais b vezes 1. E aqui fica a mais b vezes menos 1, ou seja, a menos b. Bom, muito cuidado agora, tá? Observem que como a e b são positivos, a mais b vai remeter de fato ao máximo da função, que é 12. E a menos b vai remeter ao mínimo, que é 7. Isso tem que tomar cuidado, porque se eu não soubesse se o b era positivo ou negativo, eu tinha que mexer com isso aqui, né? Um módulo. Ou, se eu soubesse ainda que o b é negativo, a mais b seria o mínimo e a menos b seria o máximo. Tudo bem? Só como observações. Aí você resolve o sistema, muito simples. Você pode, por exemplo, somar essas duas equações. E aí você fica com 2a igual a 19. Bom, o A dá 19 meios, 9,5. Tá ótimo, né, pessoal? É um número real. E se o A é 9,5, né? Quem que tem que ser o B para dar 12? 2,5. Tá? Bom, daí você pode até construir o gráfico dessa função. Você faz uma linha média lá, no 9,5, uma imagem média. Tá? Vamos fazer aqui, para encerrar, tá? Então você faz lá no 9,5 e essa função sobe e desce. Sobe até onde? Sobe até o máximo, que é 12. E desce até o mínimo, que é 7. Observando finalmente que a amplitude é o valor de B, 2,5, e a imagem média é o valor de A, 9,5. Tudo bem? Então, é isso aí. Até mais.